Olá meninas, tudo bom? Hoje é domingo, 10 de outubro de 2021. Hoje nós estamos no nosso 34º dia da 11ª caminhada de oração. Estamos falando de descanso, libertação e juízo. E o tema do dia é um convite para irmos mais fundo no rio da vida. O texto-chave está em Ezequiel 47, do versículo 1 ao 12. Ontem, irmãs, nós estávamos falando sobre as pedras preciosas, né? A escavação que o Senhor está nos chamando a fazer. Nós já estamos fazendo, mas às vezes a gente não tem o entendimento completo do que nós estamos fazendo. Então, essa caminhada de oração é isso, é uma escavação, é um garimpo. Você está num garimpo, você vai estar daqui para frente entendendo que a sua vida é preciosa e que você precisa encontrar pedras preciosas. Deus quer que você encontre pedras preciosas. Hoje nós vamos falar de rio e vamos falar de pedra comum. O que nós temos que fazer com as pedras comuns? Ontem eu disse que nós temos uma bolsa, né, o nosso alforge, que a gente leva em toda a nossa vida, e que ao invés de a gente garimpar, escavar e encontrar as pedras preciosas, a gente fica colocando pedras comuns dentro da nossa bolsa, pesando ela e atrapalhando aí a nossa viagem, né, atrapalhando de irmos mais longe de onde Deus quer. Então hoje nós vamos falar do rio e de pedras comuns, tá bom? A circunstância da nossa vida, irmã, a circunstância de tempos em tempos, ou as dificuldades, ou os desafios, a gente tem que mudar a nossa concepção. Dificuldade, problema, nós temos que começar a entender que é desafios. E esses desafios, eles estão vindo, né, na vida de todos nós, todo ser humano, não tem um que na Terra que consiga viver sem enfrentar desafios. Eles vêm para nos chamar a ir mais fundo. Vai mais fundo. Né? E é nas coisas simples que Deus está nos provando para ver se Ele pode contar conosco. Quanto mais ser fiel no pouco, no muito te colocarei. Quanto mais nós caminharmos, quanto mais nós vencermos, mais o Senhor conta conosco. Então vamos ler aqui para a gente entrar no que Deus quer. Vamos ler sobre o rio da vida aqui que está em Ezequiel 47, chama as águas purificadoras. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. Eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente. Eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelo tornozelos. Ele mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos lombos. Mediu mais outro 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E ele me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e desce a campina e entra no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxame viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde ela passar, por onde passar esse rio viverá. Junto a ele se acharam pescadores desde Engedi e Englaim. Haverá lugar para se estenderem redes, e seus peixes, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pantos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não
não fenecerá suas folhas, nem faltará o seu fruto nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário, o seu fruto serve de alimento e as suas folhas de remédio. Esse texto é incrível e eu quero que a gente coloque esses níveis de água, né? Aqui tem os níveis que Deus levou Ezequiel. Deus chamou Ezequiel e começou a dar uma visão para ele. E interessante que ele disse que me colocou à porta da entrada do templo. E o que nós estamos dizendo nesses dias, irmãs? Nós estamos falando de corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, mas o Espírito Santo habita realmente no nosso espírito. Então, nós estamos falando dos últimos 2 dias do nosso espírito, dessa divisão que o Senhor está trazendo para nos levar mais fundo. E esse mais fundo, irmãs, é no nosso espírito. É na vida do Espírito que Deus quer nos mostrar a riqueza da vida que está no Espírito e ao redor do Espírito. Então, toda a riqueza da glória de Deus, toda a riqueza da palavra, toda a riqueza da revelação da palavra, ela está no nosso espírito. Você não vai compreender com sua mente, você não vai compreender com seu coração, você não vai compreender com os teus olhos naturais, com os teus 5 sentidos, você não vai compreender com a sua alma, com as suas emoções, com a sua vontade, você vai compreender no seu espírito. Por isso, o nosso espírito precisa ser ativado, despertado, para conseguirmos entender esse mover de Deus através desse rio da vida. E esse rio da vida, ele habita dentro de nós. Ele sai do santuário de Deus, ele sai do templo de Deus, mas ele habita dentro de nós também, porque foi isso que Jesus disse. Jesus disse em João capítulo 7, versículo 37, 38, que fala assim, deixa eu ler aqui, João 7, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, irmãs, eu ontem, ainda meditando sobre pedra preciosa, eu falei ontem sobre escavar, então eu foquei nas pedras debaixo da terra, mas as pedras também, uma grande parte também do garimpo, ele é feito nos rios, né? E há um rio da vida que flui dentro de nós. E eu disse também que quando nós vamos guardando coisas, nós vamos sujando o nosso rio. Nós vamos sujando, nós vamos bloqueando esse rio. Aqui está falando que o rio da vida, ele entra e ele vai até o Mar Morto. Aonde estiver morto, irmã, Deus traz vida. Mas aqui está dizendo que mas aos seus charcos e os seus pantos não vai ter jeito de fazer saudável, não serão saudáveis, serão deixados para o sal. Aquele rio imundo que nós fomos deixando, né, que nós fomos sujando, virou um pântano, virou um charco, como é que fala aqui? Um charco. Isso aí, irmã, nós temos que deixar com que esse rio da vida possa lavar e transformar isso aí, mas nós temos que focar no rio da vida que está no nosso espírito, porque na nossa força do nosso corpo, da nossa alma, a gente acaba produzindo isso, é pântano, é charcos, né? E eu quero falar aqui um pouquinho sobre quando Deus levou esse homem, esse profeta a ver, ele passou por algumas etapas aqui, ó. Na primeira medida, as águas davam no tornozelo. Na segunda medida, a água estava nos lombos e ele foi indo, ele foi sendo levado, né, por esse anjo aqui que estava mostrando para ele as coisas. No versículo 5, já na terceira vez, as águas se deviam passar a nado, era rio pela qual não podia passar. Então Deus, de tempos em tempos, aqui está dizendo de 1000 em 1000 côvados, né, 1000 em 1000 côvados ali que ele media, a água ia aprofundando. Irmãs, nós não podemos ficar com a mesma mentalidade de quando nós nos convertemos. Não tem como você ser a mesma de 20 anos atrás. Não tem como você ser a mesma de 50 anos atrás. Hoje eu tive um sonho interessante, ainda não meditei nele, né?
sobre o que ele quer me dizer, mas eu sonhei com a primeira casa que eu morei depois de casada. Já estou com 25 anos de casada. Eu morei numa casinha emprestada, um barracão de 3 cômodos da minha cunhada. Foi muito gostoso morar ali. Foi uma época de muito aprendizado, né? Uma época onde eu estava numa realidade, mas sonhando com uma outra, sonhando com a que eu vivo hoje. E eu sonho poucas vezes com essa casinha, mas hoje eu sonhei com ela transformada. Eu sonhei com essa casa ampliada, renovada. Ela estava toda renovada e foi muito interessante, porque nós estamos falando de casa. Nós estamos falando de casa, tanto física como as casas espirituais, né? E foi muito interessante isso, irmãs. Então nós não podemos ser a mesma. Não podemos ser a mesma. Deus está nos chamando aí mais fundo. E foi isso que ele mostrou para o profeta. Vem, eu tenho mais. Caminha, né? Vai mais fundo. Só que o que acontece? Quando chega na parte do rio que tem que passar a nado, muitas de nós temos medo. Porque isso é no espírito. E é o que eu disse, a gente tem medo das coisas do espírito. A gente não conhece. É algo que você não tem controle. A gente tem controle no corpo, né? Se você está chorando, você pode tentar parar. Se você está sorrindo, você pode fechar sua cara. Na alma, você tem um certo controle ainda, né? Eu posso deixar de pensar isso, ou eu posso pensar uma coisa ruim, se eu quiser dar vazão a coisa ruim. Mas o espírito, a gente não tem muito controle. E por isso nós precisamos da direção do nosso espírito, guiado pelo Espírito Santo, para nos conduzir, para a gente não ter medo. E é muito bacana que só existe vida, só foi mostrada a vida, a árvore da vida. Às vezes a gente lê esse texto e a gente acha bacana essas árvores que estão cheias de frutos, mas ele só viu elas depois que ele passou para o outro lado mais profundo do rio. Aí ele viu árvores abundantes de um lado e de outro, e que essas árvores, olha só que tremendo, essas árvores aqui no versículo 12, ela dá o seu fruto, as suas folhas não caem, não falta fruto, e nos seus meses produz novos frutos, porque as suas águas saem do santuário e o seu fruto serve de alimento e a sua folha de remédio. Então, irmãs, nossa vida precisa dar fruto, precisa dar bons frutos. Nós precisamos ser toda boa. Nossa folha tem que ser boa para remédio. Nada em nós pode ser desperdiçado, porque Deus nos criou com propósito. Nós não somos qualquer coisa não, irmãs. Há alguns anos o mundo vem passando por uma transformação. A religião, por muitos anos, penalizou o corpo. Seu corpo é pecador, você tem que punir, você tem que servir a Deus punindo, né? Fazer penitência, fazer romaria, andar de joelho, penalizando o seu corpo, como se o corpo fosse o mal, todo o mal. Depois, por um tempo, penalizamos, né? Veio uma outra era de penalizar o espírito. Você tem que estar calado, você tem que estar... Aí veio aquela fase dos monges, né? Você tem que afastar de tudo, você não pode estar em contato com o mundo, senão você é pecador. Mas Deus está trazendo um equilíbrio nisso aqui, irmãs. Nós temos que ter equilíbrio. Saber lidar com o corpo, saber lidar com o espírito, mas Deus está nos chamando a uma vida no espírito. É essa vida no espírito que vai trazer fruto para nós. Nossa vida é toda boa. Tudo que Deus fez, Ele que falou ali em Gênesis, viu Deus que tudo que Ele fez é bom. Nós temos pecado na nossa carne? Temos a tendência a pecar? Sempre temos, mas nós temos um espírito que é vivo o tempo todo e que dá os seus frutos. Então, irmãs, vamos focar no rio. Não vamos focar só ao redor do rio. Ao redor do rio tem árvores. Ao redor do rio as árvores dão fruto, né, irmã? Que bacana. Vamos focar no rio. Como é que está o seu rio? Né? Como é que tá fluindo? Você está conseguindo acessar? Você está parado aonde? Lá nas águas, o tornozelo? Você está parado aonde? Na água que dá nos lombos? Ou você já está vendo que Deus está te chamando para nadar mais fundo, para mergulhar mais fundo? Há pedras preciosas que Deus quer fazer nos encontrar, levar a gente a encontrar essas pedras preciosas nesse rio da vida. Vamos ler Apocalipse? Vamos ler Apocalipse 22. Apocalipse 22, no versículo 1 e 2 fala assim: Então me mostrou o rio da água da vida,
brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Olha que bênção maravilhosa dentro de nós, né? Como falou lá em Ezequiel, que é um rio da vida, e Jesus disse: se você crê em mim, dentro de vocês fluirão rios de água viva. Aqui está dizendo em Apocalipse que ali tem a árvore da vida que nós vamos comer, tem o seu fruto de mês em mês, e as suas folhas são para a cura dos povos. Já fiz devocionais sobre isso, irmãs, de como é que estamos a nossa vida, como é que está a nossa vida mês a mês. Por isso que eu digo, toda vez que vier um mês, nós temos que nos abrir para ele, nós temos que colocar diante de Deus, nós temos que perguntar: Pai, o que o Senhor quer me ensinar esse mês? Qual é o fruto que o Senhor tem para mim? Qual é o fruto que eu tenho que dar nesse mês? Viver uma vida com mais significado. A vida no Espírito, ela é uma vida de significado. Ela é uma vida que tudo fala. Ela é uma vida que não é o seu racional que vai guiar. É o Espírito, né? E eu não li, mas depois, se vocês quiserem ler Apocalipse 21, do 9 em diante, ele fala das pedras preciosas, de como vai estar, como é que Deus vai ser a cidade ali, a Nova Jerusalém, como é que vai ser de pedras preciosas, e tem até os nomes de cada pedra, mas eu não vou ler sobre isso, não. Irmãs, vamos ler também agora Josué, no capítulo 4, do versículo 1 ao 7, fala sobre rio. Quando o povo de Israel saiu ali do Egito, ficou 40 anos peregrinando no deserto, Moisés se foi e chegou a hora de Josué passar com esse povo, né? Depois que passou ali o Mar Vermelho, chegou a hora deles atravessarem o Jordão. Então, olha os níveis, irmãs. Nossa vida é de nível em nível. Passaram o mar, agora tem que atravessar o Jordão. Então, vamos ler aqui o que aconteceu ali quando eles passaram o Jordão. Josué capítulo 4, no versículo 1 ao 7. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, como falou a Josué, dizendo... Aí Deus falou a Josué, dizendo... Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhe, dizendo... Daqui do meio do Jordão, aonde vocês estão parados, pousaram os sacerdotes os pés, toma 12 pedras e leva convosco, e depositai no alojamento em que haveis de passar a noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolheram dos filhos de Israel, um de cada tribo, e dizei-lhe: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um leve sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam essa pedra? Então lhe direi que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca de Deus, dos filhos de Israel, e passando elas foram as águas do Jordão cortadas, aberta, né, para que eles passassem, e essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Então Deus deu uma ordem a Josué que quando o povo estivesse passando pelo rio ali, entrando na terra prometida, entrando na promessa, entrando no seu sonho, entrando no novo tempo, como eu sonhei hoje, né? Com aquela casinha que eu morei por 6 anos lá no Brasil. Eu morava lá, vivia aquilo ali, mas eu estava com expectativa de viver uma outra coisa, uma outra promessa. Então Deus está dizendo, quando você passar as pedras, irmãs, as pedras preciosas, o que eu disse? Que nós vamos encontrando, que nós vamos peneirando, que nós vamos no garimpo, nós vamos entregar para Deus construir as nossas portas, as nossas muralhas, porque Ele disse que é Ele que funda em nós as pedras. Agora, as pedras comuns, elas têm que ser feitas memoriais. Hoje, irmãs, nós vamos pegar as pedras comuns da nossa vida, as pedras que a gente encontrou no meio do nosso caminho, e nós vamos entregar a Deus como memorial. Porque aqui o Senhor disse para Josué, quando esse povo pegar essas pedras, vão ser 12 pedras, né? Israel tem 12 tribos, representa os filhos de Jacó. Você sabe que Israel também, irmãs,
Cada tribo tem a sua pedra preciosa, sabia? Por exemplo, não sei ao certo aqui, não vou falar porque eu não me lembro, mas, por exemplo, o filho de Jacó, por exemplo, José, ele tem a sua própria pedra preciosa e tem o seu significado. Então, as pedras preciosas em Israel é muito valorizada. É muito importante na palavra de Deus. Cada filho ali tem a sua pedra e representa o significado daquela pedra. Mas aqui Deus disse a Josué, quando vocês estiverem passando no Jordão, eu abri o Jordão, eu fiz um milagre para vocês estão passando ali, vocês vão parar no meio do milagre ali, no meio da travessia, vocês vão pegar pedras e vão fazer dela memorial. Do outro lado você vai fazer um memorial. E para que esse memorial? Para vocês falarem para os seus filhos. Tá vendo essas pedras? Eu tirei lá do rio aonde eu tive que passar. Eu tirei lá do rio aonde Deus me conduziu. Então, irmãs, Deus quer que a gente foque essas pedras que a gente enfrenta, essas pedras da dificuldade, que elas sejam memoriais da cura que Deus fez, do milagre que Deus fez. Então, não adianta você ficar guardando na sua memória coisas ruins, falta de perdão, dificuldade. Mas eu passei isso, mas tal pessoa falou isso. Isso aí, irmã, não vai te levar a nada. Mas se você usar essas pedras e colocar diante do Senhor como memorial, eu venci a humilhação, eu venci o desafio, eu venci a luta da falta, né? Eu venci a dificuldade. Isso é memorial e você vai ter o que ensinar para os seus filhos, para as pessoas que vêm até você, né? Porque Deus está dizendo que nós vamos ser árvores que vai dar fruto, que as nossas folhas vão servir de remédio. Deus está dizendo ali em Apocalipse que a árvore da vida que nós vamos comer um dia, que é Jesus, ela é cura para as nações. Ela é cura, até as folhas dela cura. Então, irmãs, vamos colocar cada pedra no seu lugar. Talvez você está construindo castelos, né? Talvez você está construindo fortaleza de pedras comuns. Pedra comum tem que ser memorial. Pedra comum, ela serve para fazer altar, para queimar o sacrifício. Pedra comum, ela serve como memorial aqui de lembrança do que Deus fez. Pedra comum, elas eram colocadas, sabe aonde? Nos túmulos. Quando você vai em Israel, no cemitério mais conhecido ali de Jerusalém, você vê as pedrinhas em cima do túmulo. Eles não colocam flores, irmãs, porque flor murcha e se vai, mas a pedra, ela é um símbolo, né, de permanência, de firmeza. Então nós temos que aprender com as pedras, de firmeza, passa tempos e tempos, né, ela continua firme. É isso que nós temos que aprender com as pedras, não guardar aquelas pedras de amargura. Outra coisa, irmãs, que a pedra pode estar bloqueando o rio da vida. Deixa eu colocar aqui de novo no Ezequiel 47, tá falando assim que as águas, elas nasciam ali debaixo do templo e elas vinham pouquinha, mas é na medida que a gente vai caminhando com o Espírito, que vê aqui, ó, quando Deus levou, Ezequiel fala, ele me levou à porta do templo, eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, águas que vinha de debaixo do lado direito da casa. Aí tá falando, aí saiu aquele homem para medir e essas águas davam no meu tornozelo. Então tinha umas aguinhas tranquilas, né? Aguinhas rasas, que você pode andar ali, tá só molhando o pezinho um pouquinho, dando uma refrescada, mas na medida que ele foi sendo guiado pelo Espírito de Deus, porque o profeta estava sendo guiado aqui pelo Espírito de Deus, as águas foram aumentando. Dos tornozelos passou já para o lombo, e do lombo já chegou aqui de forma que ele viu um rio, e que esse rio ele teria que ter mais confiança e mergulhar para passar nesse rio. Então, irmãs, às vezes as pedras das dificuldades estão bloqueando o seu rio da vida. Está impedindo que você tenha uma experiência mais profunda com Deus no seu espírito. E nós precisamos focar nesse rio da vida. Se você tem um rio, se você tem
não vou nem dizer um rio, né? Se aquele rio que era para ser rio da vida virou um pântano, virou um charco, que você possa pedir que Deus te tire deste lugar e te transporte para o rio da vida, que lave os seus pés, que lave as suas vestes, que lave as suas mãos, que lave a sua mente, que lave os seus pensamentos. Aqui está dizendo que o rio da vida ele vai passar onde tiver morte, onde tiver seco, irmãs, a área seca do nosso coração, da nossa mente, do nosso espírito. Se você nunca experimentou isso, você nunca teve vida no espírito, não é de uma hora para outra. Não pense você que você vai acordar amanhã e já vai ter uma vida no espírito. Não é. Vida no espírito se conquista daqui até a eternidade. É todos os dias, pouco a pouco. O próprio profeta aqui está dizendo, está mostrando essa revelação aqui. Eu vi umas aguinhas que saíam debaixo do templo. Depois eu andei e estava molhando o tornozelo. É na medida que você vai se deixando ser guiada pelo Espírito Santo. É na medida que você vai deixando as coisas do corpo não controlarem mais você. Na medida que você vai submetendo a sua alma ao Espírito Santo. Então essa é a mensagem do dia. Então às vezes as pedras ao longo do caminho estão entulhando a passagem do rio da vida. Não permita, irmãs, eu ia falar Espírito Santo, não permita que essas pedras da vida, elas bloqueiem. Essas pedras que a vida nos coloca, né? Faz a gente encontrar algumas pedras que bloqueiam. Não permita que elas bloqueiem o rio da vida. E também não se conforme em ficar só molhando o pezinho. Eu já tenho vida de oração, eu já vou na igreja, eu já sou boazinha, Tem muito mais. Tem muito mais. A canção que eu vou deixar hoje é da Aline Barros de novo, porém, remove a minha pedra. Deus quer remover essa pedra. Por que Deus quer fazer milagre? Como Ele fez na vida de Lázaro, né? Transformando, dando vida de novo àquele homem. Irmãs, o poder da vida, da morte está na mão do nosso Senhor. Ele pode transformar a nossa vida. Ele quer que a gente olhe para trás da nossa vida e a gente se alegre por ver o quanto Ele tem feito. E Ele quer que a gente olhe para o futuro e a gente confie que Ele vai fazer muito mais. Então, irmãs, você é importante, tá? Nós não somos qualquer coisa, não. Nós somos importantes. Nós somos filhas. Nós temos que tomar posse da identidade de filhas. Essa é a mensagem de hoje, que o Senhor fale ao seu coração, que nós venhamos começar a ter entendimento de separar as pedras, né? Começa a separar as pedras na sua bolsa, no seu alforje. As pedras que for pedra comum, você levanta como memorial. Essas pedras aqui que eu venci, eu coloco diante do Senhor, eu te louvo, eu te agradeço e me ajude a encontrar pedras preciosas. São nos rios da vida, irmã, que nós garimparemos as pedras preciosas e nós devolvemos para o Senhor em forma de honra, de glória, porque dele é o rio, dele é as pedras preciosas, só ele tem esse poder de fazer todas essas coisas. E aí o Senhor vai nos levando a uma experiência maior com Ele. Amém? Eu desejo que vocês tenham uma semana de vitória, um bom final de domingo, escutem a canção. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Pai, graças te dou pela tua vida em nós. Tu és bom. Outro Deus não possuímos. Cobre-nos com o teu manto nesta manhã de domingo, Senhor, aonde essas mulheres estiverem ouvindo esse devocional, na nação que estiver chegando esta palavra, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor dê vida, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos leve mais fundo no rio da vida. Nós queremos mergulhar, nós queremos beber, nós queremos ser encharcada com a tua água da vida, nós queremos ser lavada nessa água da vida. Passa esse rio de vida, Pai, sobre nós, no nosso espírito, na nossa mente, nos nossos olhos, em todo o nosso ser, nos transformando, nos colocando de pé para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo, irmãs. Fiquem com Deus.